Como que o Gru deixou de ser uma criança tão doce e amável e se tornou um cara totalmente desprezível? De onde veio a sua ambição para se tornar um vilão e como ele se tornou um vilão? Eu sou o Natazu e é uma honra ter você aqui comigo hoje para acompanhar a história de um dos personagens mais amados da Illumination. E nesse vídeo eu vou te apresentar todo o passado do Gru desde a sua infância até ele se tornar um vilão. Então já deixa o seu like aí e vem comigo descobrir a jornada do seu e do meu malvado favorito. A vilania na família Gru já vem de uma linhagem de 5 gerações atrás, começando com Charlotte e Leopold Gru. Todos seus antepassados eram ladrões, pistoleiros, piratas, cientistas e até criaturas, que sempre quebravam as leis e em geral eram desonestos. Esse legado da família passou até o pai de Gru, Robert, que se tornou um dos maiores vilões de sua época. Infelizmente, Gru nunca teve a oportunidade de crescer com seu pai, já que Robert e a mãe de Gru, Marlena, se divorciaram após o nascimento de seus filhos gêmeos, Gru e Dru. E no divórcio decidiram que cada um ficaria com um filho. Robert acabou escolhendo o Dru, fazendo Marlena ficar com Gru. E pelo visto ela não se sente nada orgulhosa com a escolha dela. É evidente que eu escolhi mal para burro. Seus pais decidiram nunca mais se ver. Enquanto o Gru e sua mãe moravam nos Estados Unidos, Robert se mudou com Dru para Fridônia. Lá ele criou um império de porcos como fachada para o seu trabalho de super vilão. Mas essa não foi a história que a mãe do Gru contou. Marlena tomou a decisão de dizer ao Gru na sua infância que seu pai tinha morrido enquanto ele era apenas um bebê, fazendo com que Gru nunca soubesse da existência do seu irmão gêmeo e do seu pai. Você nunca me disse que eu tinha um irmão! E você me disse que o papai morreu de decepção quando eu nasci! Na sua infância, o Gru sempre foi um garoto doce e sensível, mas em geral todos em sua volta eram o oposto disso com ele. Sua mãe, por exemplo, sempre esteve emocionalmente distante do seu filho. Não dá pra saber exatamente por que a mãe do Gru odiava ele. Talvez por ele ser muito semelhante ao pai e Marlena odiava o Robert após o divórcio. Então, por conta do Gru lembrar muito seu ex-marido, ela nunca se conectou com seu filho. E pra piorar as coisas, ela sempre recebia notícias do Dru e via na concepção dela que ela tinha escolhido o filho errado, já que a personalidade do Dru combina muito mais com a Marlena, enquanto a personalidade do Gru combina muito mais com a de Robert. Então, mesmo que ela se importasse com ele, porque ela sempre documentou a vida do filho e mostrou pras meninas, na cena que ela conhece as filhas do Gru, ela o negligenciava e o ridicularizava o tempo todo. Além disso, a vida social do Gru na escola não deve ter sido nada feliz, já que ele também era ridicularizado por seus colegas e sofria bullying. Isso não impediu ele de tentar impressionar uma garota na escola chamada Elisa, mas a gente sabe que essa tentativa acabou sendo um desastre, e esse momento traumatizante marcou ele profundamente. Por conta disso, ele começou a se distanciar das pessoas, com medo da rejeição, e sua mãe vivia cada vez mais distante do filho. Ela preferia se ocupar com novos homens em sua vida, como mestres e professores de natação, ou ela começava novos empreendimentos, como vender Tupperware. Tudo isso ajudava ela a se distanciar ainda mais do seu filho. Com isso, o Gru acabou crescendo sozinho, sem amigos e sem o amor de sua mãe. Ao longo desses anos crescendo sozinho, o Gru começou a acompanhar as carreiras e virou um grande fã dos super vilões, sendo Willy Cobra, que fundou o Sexteto Sinistro, o seu vilão favorito quando era criança. O Gru era tão fã do Sexteto Sinistro que tinha todos os bonecos e posters da equipe no seu quarto, e acompanhava todas as atividades deles assistindo o canal da ultra secreta TV Vilão. E com o tempo, o Gru começou a desenvolver um sonho de se tornar um super vilão. E em 1968, a mãe do Gru ajudou esse sonho a se tornar realidade. Nesse ano, o Gru e sua mãe participaram da Expo Vilão, uma convenção internacional de vilões que estava sendo realizada em Orlando, na Flórida. Na Expo Vilão, o Gru conheceu o Dr. Joseph Albert Nefario, que estava apresentando a sua mais nova invenção, o seu raio congelante, pela primeira vez. E adivinha só, o Gru comprou um. O senhor tem que vir comigo. Ah, sim, eu... Raio congelante! Com a sua relação conturbada com a sua mãe e a exclusão social que ele tinha no colégio, quanto mais ele acompanhava o canal de supervilões, mais o seu sonho de ser um vilão crescia cada vez mais. E mesmo sendo criança, o Gru decidiu que era hora de construir a sua reputação. Ele começou com alguns pequenos crimes, mas ele queria usar sua mente brilhante para um crime maior. E ele mirou em um dos maiores alvos da época, Scarlet Overkill, uma criminosa genial e a primeira supervilã do mundo. Ela tinha sido a palestrante principal na Expo Vilão e o seu discurso deve ter sido de grande inspiração pro Gru. O plano do Gru era roubar a coroa da rainha da Inglaterra, da Scarlet. E com uma moto que se transformava em um jato e o seu raio congelante, ele executou o plano e fugiu com a coroa, conseguindo roubar um grande tesouro da maior e mais temidamente criminosa da época. Os Minions presenciaram esse momento que a imprensa adorou, virando manchete em jornais, o que chamou a atenção de Kevin, Stuart e Bob. Em 1969, quando o homem pisou na Lua pela primeira
primeira vez, Gru começou a formar um novo sonho na sua vida como vilão. Inspirado pelos astronautas, ele começou a desenvolver seu primeiro protótipo de foguete. E o que começou com desenhos e um pequeno modelo de macarrão, rapidamente virou um foguete funcional. Mas ele acabou deixando de lado a ideia de ir pra Lua quando era jovem. Porém, o sonho de ir pra Lua nunca o abandonou. Mãe, um dia eu vou viajar até a Lua. Você está meio atrasado, filho. A NASA não está mais mandando macacos. Até então, Gru construía sua reputação de vilão sozinho, mas ele decide expandir as suas operações malignas colocando um anúncio no jornal. E os Minions que já tinham se encantado com Gru pelo roubo da coroa se candidatam. No começo, Gru não acreditava nos Minions e os recusou, mas depois da insistência deles, ele acaba aceitando e se tornando o mini-chefe dos Minions. Não sou Minion. Com a ajuda dos Minions, Gru começou a desenvolver o seu esconderijo secreto na casa onde cresceu, enquanto aperfeiçoava e criava novos dispositivos como uma bomba fedorenta e um raio de queijo. Com seus 11 anos, Gru descobre que o Sexteto Sinistro está procurando por um novo integrante. Ele é tão fã da equipe que mesmo sendo criança, ele decide se inscrever para entrar no grupo. Inesperadamente, ele consegue uma entrevista e vai até a sede do Sexteto Sinistro, onde reencontra e é formalmente apresentado ao Dr. Nefário, que nessa época trabalhava desenvolvendo armas e também administrando a loja de fachada do Sexteto Sinistro, conhecida como Criminal Records. O Dr. Nefário enxergou muito potencial no menino e decidiu presenteá-lo com uma das invenções que ele estava desenvolvendo, chamada de Dedos Grudentos. Infelizmente, a entrevista não foi nada bem. O Sexteto Sinistro desconsiderou o Gru assim que perceberam que ele era uma criança, e ainda humilharam ele. O Gru queria muito provar o seu valor, e durante uma confusão na entrevista, ele rouba um item de valor do Sexteto Sinistro, a Pedra do Zodíaco. Gru consegue escapar após ser perseguido pelo Sexteto, mas não consegue ficar com a pedra, porque durante a perseguição, para conseguir fugir, ele deixa a pedra com um de seus Minions, Otto, que troca a pedra por outra pedra que não tinha valor nenhum, com uma criança que ele acaba encontrando em uma festa. Gru queria trocar a Pedra do Zodíaco por uma vaga no Sexteto Sinistro, e quando descobre que um de seus Minions perdeu ela, ele fica muito chateado. E o Gru já tinha uma preocupação se os Minions estariam prontos para as grandes ligas de vilões. Então, frustrado, o Gru acaba dispensando os Minions, acreditando que estaria melhor sozinho. Inadmissível! Eu disse que vocês não estavam prontos para coisas grandes. E vocês provaram que eu tenho razão. Gru acaba sendo sequestrado pelo seu grande ídolo, o Willy Cobra, que acreditava que o garoto ainda estava com a Pedra do Zodíaco. O Willy Cobra foi traído e abandonado pela equipe que ele formou, o Sexteto Sinistro, e por isso ele queria tomar a pedra para se vingar da equipe. Enquanto o Gru era prisioneiro, ele acaba salvando o Willy de seus próprios crocodilos, e agradecido, o Willy decide fazer algumas aventuras com o garoto, enquanto ensina algumas coisas para ele. Willy leva o Gru para fazer um assalto ao Banco do Mal e lá ele conhece o Sr. Perkins, que eventualmente se tornaria o gerente de empréstimos do Gru no banco. Mas naquele dia, Gru estava lá apenas para ajudar a roubar um quadro valioso da Mona Lisa. Enquanto eles roubavam o Banco do Mal, a casa do Willy acabou sendo destruída pelo Sexteto Sinistro. Isso fez com que ele se separasse do pequeno Gru, que logo depois encontra os Minions que conseguiram recuperar a Pedra do Zodíaco. O Gru acaba sendo capturado pelo Sexteto Sinistro, que recuperam a pedra e a usam para se transformarem em grandes criaturas poderosas. E o Willy Cobra se une aos Minions para salvarem o Gru, que consegue pegar a pedra e transformar todos os membros do Sexteto em ratos, facilitando a prisão deles pela Liga Antivilões. O Willy é levado em custódia totalmente ferido após a batalha e é declarado morto na prisão. Mas tudo isso foi uma grande farsa que fazia parte do plano dele para conseguir fugir da VL, sem que eles o perseguissem. Com o Willy Cobra considerado morto, ele deve ter continuado orientando o Gru por muitos momentos em sua carreira como vilão. Gru também convence o Dr. Nefário a trabalhar para ele e passa a amar os seus Minions, que a partir desse momento começam a fazer tudo juntos, como sair para pedir doces no Halloween, acampar e até mesmo competir em um show de talentos da escola, com uma banda em tributo ao Kiss. Todos se tornaram grandes amigos e Gru cuidava deles, pagando um salário e até deixando eles dormir em sua cama quando tinham pesadelos. Durante sua adolescência, Gru começou a se destacar no mundo dos vilões. Mesmo perdendo o cabelo ao longo dos anos, Gru continuou a desenvolver seus esquemas, planos e assaltos. Ele nunca parou de acompanhar o que acontecia na comunidade de vilões. Na década de 1980, Gru assistiu à queda da estrela infantil Balthazar Brett, e nos anos 90 ele acompanhou a suposta morte de El Macho. Com a ida e vinda de novos vilões, Gru sempre buscava projetos maiores para se destacar. Ele roubou o telão da Times Square, a Estátua da Liberdade e a Torre Eiffel de Las Vegas. Infelizmente, a maioria de seus planos não eram lucrativos. O negócio não ia bem e o banco
estava perdendo tempo e dinheiro com o Gru, mas o Gru jamais desistiria do seu sonho de ser um grande vilão. E tudo isso porque ele precisava provar para os valentões da escola que ele também era capaz de ser um valentão. Ele precisava provar para o Sexteto Sinistro que eles estavam errados. E também ele precisava provar para sua mãe que ele era um motivo para ela se sentir orgulhosa. Mas pro Gru tudo isso só iria acontecer se ele se tornasse o maior vilão de todos os tempos. Para isso ele precisava fazer algo grande para chamar a atenção de todos. Então, era hora do Gru realizar outro dos seus grandes sonhos de infância. E agora, nós vamos roubar, pausa dramática que eu gosto, a Lua! E esse foi o passado completo do Gru. E se você curtiu o vídeo e gosta de animações e desenhos animados, se inscreve no canal, porque aqui eu posto vários vídeos com curiosidades, teorias e muito mais sobre esse universo. Com isso eu vou ficando por aqui, muito obrigado pelo seu tempo e até a próxima.